Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tati Didática para falar a respeito do Barcelona de Guayaquil, que vai ser o adversário do Flamengo nesta quarta-feira, a partir das 9h30, pela Libertadores da América, partida de ida da semifinal. Mas antes da gente trazer os detalhes do time equatoriano, vou pedir para você o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente, porque quanto mais like, mais pessoas assistem ao nosso conteúdo, e claro, pedir para você divulgar esse conteúdo nas redes sociais e ver também o nosso Tatiquista, que é o nosso clube de membros, tá aqui na descrição. E lá você vê todos os benefícios que a gente traz e, claro, você está ajudando a gente a crescer, a trazer mais pessoas, a melhorar a nossa estrutura e, claro, isso vai reverter em mais conteúdo e mais conteúdo de qualidade para você que já dá essa moral para a gente. Bom, passados esses primeiros recados do dia, vamos à análise do Barcelona de Guayaquil depois da vinheta. O Barcelona passou pelo Fluminense, né, nas quartas de final da Libertadores, um confronto que foi muito interessante na ida no próprio Maracanã, 2-2, e depois jogando no Equador 1-1, e pelo critério de gol fora, última vez que isso vai acontecer na Libertadores, a partir da próxima temporada, na próxima edição não tem mais esse critério, o Barcelona conseguiu a classificação. Os dois jogos foram diferentes, mas para esse confronto contra o Flamengo, eu vou usar como base o confronto contra o Fluminense no Maracanã, porque é bem provável que seja a postura que o Barcelona vai ter. Antes de trazer os lances, é importante frisar, o Barcelona não vive um bom momento no campeonato equatoriano. É 7º colocado, nos últimos 5 jogos perdeu 3. O último venceu por 3-2 o Deportivo Cuenca, num jogo que foi bastante dramático, 3-2. Então, a fase do time equatoriano não é boa, mas a gente sabe que na Libertadores esses times eles entram com uma disposição maior, então não é para a gente achar que vão ser favas contadas do Flamengo. É óbvio que dentro de campo o Flamengo pode chegar e arrasar, amassar, fazer uma goleada e praticamente garantir a classificação, tal qual foi contra o Grêmio na Copa do Brasil. Mas mesmo assim é importante prestar atenção para não ser surpreendido como o Fluminense foi, apesar do time do Flamengo ser superior à equipe tricolor. Passadas essas primeiras observações, vamos de fato à análise. O jogo do Flamengo vai ser um jogo pelos lados do campo. Isso ficou muito claro analisando o Barcelona. Por quê? O time do Barcelona ele é um time que ele permite as inversões. E aí vai ser muito interessante, principalmente se tivermos a volta do Felipe Luiz pelo lado esquerdo, as inversões com o Isla ou o Mateuzinho pelo lado direito. Por quê? Como a gente consegue ver a imagem, o time do Barcelona, ele faz esse balanço defensivo, ou seja, ele se movimenta todo mais próximo da direção em que está o portador da bola, ou seja, o jogador do time adversário que está com a bola. Isso gera um espaço pelo lado, como a gente consegue ver nesse círculo branco. Ou seja, uma inversão de bola. Imagina que quem está com a bola é o Felipe Luiz. Uma inversão para o outro lado é extremamente interessante. Ou então até mesmo por exemplo, um Everton Ribeiro, tudo bem que ele não cai muito pela esquerda, mas vamos inverter, se ele tiver com a bola do lado direito, o Everton Ribeiro pode fazer uma inversão para o lado esquerdo. Trabalhar com essas inversões pode ser interessante, pelo menos foi uma dificuldade que o Barcelona teve nesse confronto contra o Fluminense, que o Flamengo pode explorar, porque ele também tem um jogo pela lateral também bastante interessante e com bons jogadores, apesar, né, a gente sabe que, por exemplo, o lado direito o Isla não está numa grande fase, mas com espaço ele pode ser um jogador muito decisivo. Um outro detalhe não dá para imaginar um Barcelona que não seja muito compacto. E aí, de novo, a gente consegue perceber um time muito compactado, mas que dá uma brecha pelo lado. É óbvio que no lançamento você dá tempo da defesa poder se movimentar, mas se você começa a fazer isso com uma frequência, se você consegue fazer isso com o apoio de vários jogadores, você começa a criar problemas. Porque qual foi a dificuldade do Fluminense? Repara nessa imagem. Pelos lados, o Fluminense jogava sozinho.
Os jogadores do Fluminense estavam sozinhos, eles não tinham apoio. O Flamengo já é diferente, em tese já tem apoio de atacante, de meia. Então, você pode imaginar uma inversão de bola, e aí, nesse caso, de novo, saindo da esquerda pela direita, você tem o Isla, você tem o apoio do Ilharão, você tem o apoio do Everton Ribeiro, você pode ter o Gabigol flutuando, se movimentando. Então, você cria ali uma situação que vai dificultar a vida do Barcelona, porque o Barcelona não vai conseguir ter essa capacidade de marcação, porque eles compactam as linhas, fica todo mundo concentrado pelo meio e abre espaço pelas pontas, que foi um problema do Fluminense. O Fluminense não tinha esse jogo apoiado pelos lados, ou seja, não tinha um jogo em que você tinha um lateral, um volante, um meia, um atacante ajudando ali, povoando o setor, buscando superioridade numérica, coisa que o Flamengo já tem. Então, é interessante notar, um jogo pelo meio pode ficar encaixotado. Como percebemos mais uma vez, o Barcelona marca com as linhas bem compactas. É difícil fazer um jogo pela entrelinha jogando contra o Barcelona dessa forma. Então é algo que o Flamengo tem que ficar atento. Em raros momentos, o Barcelona sobe as linhas de marcação e, em alguns casos, como a gente tem visto, ele não faz um acompanhamento das outras linhas, ou seja, sobe a linha de ataque, mas as linhas do meio e da defesa não avançam, o que gera um espaço que está mostrado aí na imagem. Cabe ao Flamengo tentar aproveitar se o Barcelona fizer isso e se cometer esse tipo de falha, mas isso acontece muito pouco, esse tipo de subida na marcação acontece muito pouco. Voltando a falar sobre as falhas pelos lados, foi assim, por exemplo, que saiu o gol do Fluminense, jogado no segundo pau, falha na bola aérea defensiva. O Flamengo não tem um jogo aéreo tão bom com a bola rolando, mas com a bola parada, com o Gustavo Henrique, com o Rodrigo Caio, com o Léo Pereira, eventualmente com o Pedro, num segundo tempo que ele entre, o Flamengo tem uma boa bola aérea ofensiva que também pode ser explorada contra a equipe do Barcelona. Aqui é um outro momento que a gente vê como que o time está bem compacto. Os zagueiros do Fluminense jogando basicamente no círculo central, 2 jogadores, a primeira linha de marcação do Barcelona fazendo um combate ali, mais fechando o espaço, e 8 jogadores do Barcelona atrás, numa faixa de 20 a 30 metros. Então isso mostra como que é um time muito compacto, e para você descompactar, você tem que jogar pelos lados, e o Barcelona já oferece essa possibilidade, e é por ali que o Flamengo vai ter que construir as jogadas. Um outro detalhe também que é interessante, e isso pode ser útil para o Flamengo, eu gosto dessa imagem. Por quê? Porque a gente percebe como que o Barcelona ele vai com todos os jogadores em direção à bola. Lembra que eu mostrei logo no início que ele vai deixando espaço pelos lados, que o time ele faz o que se chama de balanço defensivo, ou seja, aproxima os jogadores de defesa o mais próximo que tem do portador da bola? É uma característica do time. Então isso vai encontrando espaços até mesmo no contra-ataque. Nesse lance a gente vê, por exemplo, os jogadores do Barcelona todos amontoados. É porque o Fluminense não abriu o jogo, é porque o Fluminense não buscava esses espaços, mas os espaços existem. Então o Flamengo, com jogadores que têm essa capacidade de leitura de jogo, pode encontrar essas brechas para criar boas jogadas, criar chances de gol. E mais uma vez, outra imagem mostrando essa questão do balanço defensivo. Olha só, espaço completamente aberto pelo lado, espaço completamente aberto aqui, vou passar o mouse, ó, pelo lado esquerdo de ataque, direito da defesa, e o time concentrado em cima do portador da bola. Então o Flamengo ele vai precisar trocar esses passes rápido para conseguir encontrar esses espaços. Tem como? Tem. O Flamengo tem essa capacidade? Tem também. Seja através da inversão ou de toques rápidos. Ou seja, a bola está ali com ponta, ele já rola para o volante, para o meia, que já abre do outro lado. Se o Flamengo fizer a bola circular, ele vai conseguir encontrar essas brechas, coisa que o Fluminense não conseguiu. E o que né, a gente já apontou aqui uma série de problemas mesmo, né, que o Fluminense apresenta ao longo da temporada. Mas é um time que se encaixa bem na situação de times que o Flamengo gosta de enfrentar. Apresenta falhas que o Flamengo normalmente é fatal. Vamos ver se isso vai se repetir no confronto desta quarta-feira.
Beleza? Lembrando que o nosso chat está aberto. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, reclamação, pode deixar aqui no chat. Nosso espaço é aberto, plural e democrático. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e olhar o nosso Tatiquista, que é o nosso clube de membros. Lembrando também, amanhã, 8h30 da noite, na quarta-feira, 8h30 da noite, teremos o nosso pré-jogo ao vivo, nossa live, trazendo as escalações, montando os campinhos, imaginando o jogo, e logo assim que o confronto acabar, voltamos com o pós-jogo, com todos os detalhes dessa partida de ida da semifinal da Libertadores, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.